Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre falsos profetas. O estudo de hoje foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Profeta, no sentido evangélico, significa aquele enviado por Deus com a missão de instruir os homens, ajudá-los a avançar, para revelar as coisas ocultas e também explicar as dúvidas relacionadas à vida espiritual. Só que na antiguidade, profetas foi confundido, a palavra profecia, de profetizar, foi confundido com predições. Porque como os profetas eram aqueles que vinham para revelar o que era oculto, esclarecer o que ninguém havia entendido, eles eram vistos de uma forma vulgar como aqueles que eram adivinhos, que falavam do futuro, e não no sentido mais amplo, com a missão de instrução, de revelação, de ajudar na evolução das pessoas. Nesse sentido, se percebeu que, como eram profetas, homens encarnados, sabemos que nós todos temos predisposições para o bem e para o mal. Então, mesmo enviados como os profetas, percebiam-se que haviam alguns que a sua fala era diferente de suas ações e que, portanto, poderiam ser falsos profetas. Então, o Evangelho traz esse capítulo dizendo que a gente reconhece uma árvore pelo fruto que ela produz. Se um fruto é bom, é porque ela veio de uma boa árvore, mas uma má árvore não poderá produzir bons frutos. Assim somos nós como pessoas. Se somos bons, é porque cultivamos em nós bons sentimentos, boas sensações e, portanto, tudo aquilo que vamos fazer, vamos tirar de nós, do nosso coração, esse tesouro do bem. Vamos, tanto nas ações quanto nas palavras, tentarmos ser bons. Mas aqueles em que o mal predomina, dificilmente conseguirá agir de uma maneira positiva, no bem. Portanto, dificilmente produzirá bons frutos. Mas, mesmo assim, existem pessoas más que conseguem, por algum tempo, enganar determinadas pessoas. Mas elas não conseguem manter essa mentira por muito tempo, porque a sua essência não é boa. Então, ela não consegue ser o tempo todo boa. Então, da mesma forma que a gente reconhece uma árvore pelo seu fruto, a gente vai conhecer um homem pelas suas ações e pelo seu discurso. Então, desde as épocas passadas de Cristo, ele já havia revelado que haveria esses falsos profetas, que normalmente eram homens mais esclarecidos, portanto, os espíritos mais evoluídos, que tinham um certo domínio sobre alguns conhecimentos, principalmente os mistérios espirituais. E que alguns deles, os falsos, iriam usar dessa sabedoria, porque poderia ser uma pseudo-sabedoria, mas uma esperteza, para iludir as pessoas, para se beneficiar com aquilo que estavam falando, pregando. Antigamente se via muitos e predominando mais esses falsos profetas, até porque a população ela não tinha ainda o discernimento, a evolução tanto da inteligência quanto do intelecto e da moral. Então, portanto, eram mais fáceis de ser iludidas, de serem enganadas. Mas com o desenvolvimento, com a evolução do espírito, que cada vez mais vão se reencarnando, mais evoluídos, fica-se difícil de enganar as pessoas, porque a ciência evoluiu, o conhecimento chegou para todos, então a razão predominou. Não se acreditou mais em tudo aquilo que se era colocado pelos supostos profetas, os donos da verdade, os enviados por Deus. E assim, como os encarnados, que eram considerados falsos profetas, também tinham os espíritos, que se comunicavam sempre, desde a antiguidade, que também poderia ver que eram falsos profetas, porque queriam trazer mensagem de bem, de amor, mas no fundo a mensagem não era aquilo. E no Evangelho de São João, ele já havia alertado que não deveríamos
acreditar em todos os espíritos, que era preciso primeiro vivenciá-los, saber quais são os frutos daqueles espíritos, que nem todos os espíritos eram verdadeiros, assim como os homens. E o Espiritismo também revelou isso, que mais perigoso do que os falsos profetas eram os espíritos que se passavam por espíritos do bem. Era uma audácia tão grande que muitas vezes se passaram pelo próprio Cristo, pela Maria, mãe de Jesus, até por deuses, porque sabemos que as pessoas daquela época eram mais fáceis de ser enganadas, assim como tem espíritos que hoje ainda perpassam por espíritos que estiveram aqui na Terra, pessoas evoluídas que contribuíram para o bem da humanidade, para a elevação do ser humano. Mas, ao mesmo tempo que o Espiritismo trouxe, revelando que existia essa possibilidade de falsos profetas, eles também nos mostram como podemos identificá-los. O que possa ser uma mensagem realmente verdadeira, uma comunicação que se deve acreditar. Isso vai depender de um tempo, de uma experiência, mas sempre analisando duas coisas: aquilo que é dito e a ação que é feita. Porque para ser verdade é preciso falar, defender e agir no bem, na caridade, no amor. Então, os verdadeiros profetas, eles propagavam a santa doutrina de regenerar o povo. E eles eram sempre humildes e honestos. Já os falsos, eles tinham a necessidade de impor aquilo que eles acreditavam e, portanto, agiam de forma arrogante. Eles eram orgulhosos, prepotentes e agiam de má fé com as pessoas, porque sempre tentavam tirar proveitos e benefícios. Sempre foi necessário falar desses falsos profetas, porque eles sempre estiveram presentes na existência humana. Mas, principalmente neste momento de transição planetária, em que estamos vivendo, que o planeta Terra deixa de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, é preciso que ficamos alertas também quanto a esses falsos profetas, esses espíritos que vêm querendo se passar por messias, por renovadores, com mensagens que eles acreditam ser esclarecedora, direcionadora de outras ações, mas que na verdade, se analisarmos no fundo, não são. Nesse momento é muito importante analisar ainda mais cada mensagem que se chega, cada comunicação que é dada. Porque a missão dos verdadeiros profetas é essa, eles são homens superiores, tanto na inteligência quanto na moral, e sempre trazem a verdade, de maneira simples, de maneira humilde, que ajuda a humanidade. Os verdadeiros profetas, eles se ignoram a si mesmos, eles são descobertos pelo que eles fazem, pelos que eles pregam. Já os falsos não, eles têm a necessidade, como já tinha dito, de se impor, se revelam, se assumem, dizendo que são os enviados de Deus, que são os que vieram trazer a luz, a salvação. E quando vem esse tipo de pessoas ou de espírito, a gente já deve sempre questionar, desconfiar e duvidar. Mas, como a gente já falou, é possível reconhecê-los diante do que eles dizem e do que eles falam. Então é preciso que a gente aprenda a discernir o mal do ruim, tanto dos seres humanos quanto dos espíritos. Mas se é difícil a gente conseguir distinguir uma pessoa má de uma pessoa boa, imagine os espíritos que têm uns poucos contatos, ou contatos rápidos, efêmeros, mas na sua mensagem, o fundo moral que traz aquilo, o conteúdo da mensagem, qual o objetivo daquela mensagem, tem algum fundamento, faz sentido, vai acrescentar, vai contribuir para melhorar, para evoluir alguma coisa. Então, é nesse sentido que a gente deve analisar e saber realmente se são espíritos verdadeiros, se são enviados, se são espíritos de luz que querem nos ajudar. Nesse sentido, isso porque a gente tem que aprender também, porque nós, envolvidos nas atividades mediúnicas, recebemos a todos os instantes dessas comunicações. E para ajudarmos também a melhorar, a gente precisa
discernir o que é bom e o que é ruim, filtrar as mensagens para trazer para a nossa realidade. E nesse contexto do desenvolvimento mediúnico, tem dois fenômenos importantes que são vistos como, podem ser analisados nesse contexto de falsos profetas, que seria a mistificação. É quando um médium, ele pode ser por duas vertentes. Quando o próprio médium finge estar incorporado, passando uma mensagem que é dele, é de uma pessoa, seja uma mensagem positiva, uma mensagem de luz, uma mensagem negativa, mas é uma farsa, é uma mentira. Ou quando ele realmente incorpora um espírito falso, que está passando uma mensagem falsa, que se passa por alguém importante, evoluído moralmente, intelectualmente. Então, aí pode ter as mensagens dos falsos profetas e que precisamos distingui-las. E também, muitas vezes, é confundida a mistificação com o animismo. O que seria o animismo? Quando o próprio eu do espírito do próprio médium, ele se manifesta em um determinado momento, seja por qualquer tipo de contato, de estímulo, seja pela energia daquele momento, seja pela presença de um espírito, uma entidade que vai desencadear essa manifestação. Porque isso, Divaldo traz que isso é muito comum e acontece muito mais do que a gente imagina, principalmente quando se está no início do desenvolvimento da faculdade mediúnica, quando começa a desenvolver a mediunidade, porque existe um desajuste psíquico que faz com que os médiuns incorporem, entrem em transe mediúnico e o seu próprio eu se exterioriza. Porque nós sabemos que a gente traz no nosso inconsciente todas as nossas vidas, todas as nossas existências, e que provavelmente são experiências de sofrimento, de dor, de trauma, de medo, ou também pode ter sentimentos e experiências positivas, mas em algum momento isso pode ser estimulado e desenvolvido numa manifestação, numa comunicação mediúnica. E a gente pode pensar que isso é uma falsa mensagem, mas não é. É um desajuste psicológico que vai ser, como o Divaldo explica, que vai sendo trabalhado de acordo, a gente vai desenvolvendo a mediunidade, trabalhando bem, com seriedade, com compromisso e com responsabilidade. Então, está muito presente nas nossas atividades, né? Na nossa casa espírita, que trabalha com seriedade, com compromisso. Possa ser falsas mensagens de espíritos que querem brincar, espíritos levianos, através das mensagens da mistificação. Onde a gente também pode observar esse fenômeno de mistificação com as pessoas que tentam vender o conteúdo do dom espiritual, de ler mãos, cartas, de adivinhar vidas. Então, essas pessoas, às vezes, fazem de mau uso, dizem que tem uma mediunidade e não tem, e fingem que tem. Ou, às vezes, tem essa mediunidade também, e o espírito, são os espíritos que aproximam dele, são espíritos levianos, que quer brincar, não respeita, mas porque a conduta daquela pessoa é negativa, então ela atrai aquele tipo de espírito. Então, a mensagem de hoje, com os falsos profetas, é isso, que a gente tem que tentar buscar nos melhorarmos enquanto pessoas, buscar vivenciar o Evangelho, porque não adianta nada a gente estar em qualquer religião que seja, falando de amor, falando de caridade, falando do bem e não vivenciando, para que a gente possa reconhecer em todos os instantes as mensagens, as pessoas, para saber identificar o que é realmente do bem, o que realmente deve ser seguido, o que realmente nós devemos absorver para nos melhorarmos enquanto seres humanos. Porque pior do que os falsos profetas que tentam enganar as pessoas são essas multidões de incrédulos que se permite ainda no dia de hoje
acreditar em absurdos, acreditar em coisas que não convêm ao amor e à caridade e à razão. Então essa é a mensagem da noite. Nós estamos introduzindo aqui hoje o painel de ontem. Só falta o Josué vir aqui agora falar das irregularidades. Podia ter combinado, né? E ontem nós tivemos o encerramento do aspecto científico, do estudo sistematizado da nossa casa, e esses temas foram trabalhados ali, onde, além desse tema mistificação e animismo, também irregularidades, né, da mediunidade que o Josué que apresentou, tivemos também as contradições espíritas, e culminamos falando exatamente do que a gente vai comentar agora, na perda e suspensão da mediunidade. Então, como nós sabemos, a mediunidade ela é orgânica. Todo mundo possui, em maior ou menor grau, a sensibilidade. Ou seja, a mediunidade é aquela faculdade que permite ao homem comunicar-se com os espíritos. E desde sempre, desde que o mundo é mundo, pelo menos dados históricos confirmados, mostram que de 6.000 anos para cá, existem registros nas mais diferentes civilizações, na Grécia, no Egito, na Índia, em todos os povos, entre os índios, entre os negros africanos, enfim. A mediunidade em si, ela está no próprio ser humano, faz parte daquilo que nós chamamos de ser espiritual que somos todos nós. Porém, ela sempre foi questionada e sempre foi tratada de maneira muito díspare, né? Muito distante uma postura da outra. O que seria? Em alguns lugares, dependendo da situação, a comunicação mediúnica era tida como uma coisa santa, uma coisa divina. Em outros momentos, não, era tido como coisas do mal, coisas do demônio, bruxarias, e assim por diante. Porém, quando surgiu a doutrina espírita, a partir das experiências feitas por Allan Kardec, conseguindo definir com toda clareza, classificar essa faculdade, e então, com essa afeição de ciência, de percepção profunda, de observação cuidadosa, contínua, se verificou que a mediunidade ela é um grande fator de instrução humana, mas ela também pode ser algo perigoso. Mas a mediunidade em si não é a responsável, e sim, como já foi mencionado aqui por Cássia, a conduta, a maneira com que se utiliza a mediunidade, a finalidade, o objetivo, a seriedade ou a falta de seriedade, no uso dessa faculdade é que vão determinar determinados problemas, como por exemplo, às vezes se associa a mediunidade como uma doença. Quando as pessoas têm alguns desajustes psíquicos associados à presença de espíritos inferiores, aí se costuma achar que o problema está na mediunidade. Não é correto se dizer isso. A mediunidade é uma faculdade, como outra qualquer, como a visão, a audição, o olfato e os outros sentidos que nós possuímos. Então, se há algum problema naquele sentido, naquela faculdade, o problema está no espírito, na alma humana, que está utilizando de maneira equivocada a sua faculdade. A questão da loucura também, associa-se muitas vezes pessoas que têm a possibilidade de ouvir as vozes dos espíritos e ter comunicações com eles, com pessoas que também teriam pessoas desajustadas psiquicamente. Na verdade, as pessoas que têm desajustes psíquicos e que eles se apresentam a partir da utilização da faculdade mediúnica, o que nós teríamos que dizer é que a faculdade mediúnica ela serve para mostrar, bem ao contrário, o desajuste que a pessoa tem. O próprio animismo, que foi mencionado, é um fenômeno psíquico dos mais extraordinários, para poder fazer a alma humana encarnada mergulhar dentro do seu subconsciente e dali extrair coisas que foram apagadas com o processo da reencarnação, para perceber o que realmente encontra-se no imundiçoal, tanto coisas positivas como coisas negativas. Nós temos um caso de animismo, por exemplo, aqui em nossa região, Paraná especificamente, em que uma lavadeira de roupas média de uma casa espírita, na cidade de Macaúbas, ela simplesmente
nunca tinha ido à escola, não teve nenhum tipo de alfabetização, e foi portadora de uma mensagem psicografada de uma poesia de alto teor literário. E ali, depois, os dirigentes, os participantes ficaram a fazer uma análise científica daquele quadro. Então é possível isso? Uma pessoa que não tem condições nenhuma de escrever sequer o seu próprio nome, de repente pode ser mensageira de uma mensagem literária, de uma poesia grandiosa, muito bem escrita. Esse problema, inclusive, foi levado para Divaldo Franco, que, como sabemos, há muitos anos tem visitado, ou tem pouco tempo visitado, a nossa região a partir da cidade de Paramibim. E esse caso foi mostrado para ele como um médium extraordinário, que tem uma experiência enorme na área mediúnica, é conhecido mundialmente exatamente pelo bom uso que ele faz da sua mediunidade. E ele pegou a mensagem, fez a consulta ao seu espírito guia, ao seu espírito protetor, Joana de Ângeles, e ela, então, depois de observar, analisou e deu a resposta de que aquela lavadeira, na verdade, numa outra encarnação, ela tinha sido poetisa. Mas ela tinha uma certa vaidade com os seus conhecimentos, e ela pediu para vir nessa encarnação, numa vida mais simples, para que ela pudesse desenvolver a humildade, especialmente para não ter a vaidade como companhia. E como nós sabemos, os maiores entraves para o ser humano construir amigos são justamente as posturas vaidosas que a gente adota. Então ela veio com essa encarnação, fazendo um processo de esquecimento do conhecimento adquirido, isso é possível, no ajuste perispiritual para reencarnar, e assim, embora não tivesse escolaridade nenhuma na presente encarnação, mas o seu espírito já trazia consigo uma sapiência. E o que é mais interessante, o que foi confirmado é que essa mensagem, ela não foi escrita por nenhum outro espírito, ou seja, foi ela própria, a médium, que mergulhou no seu íntimo espiritual e escreveu uma poesia que na verdade já era dela, de outra encarnação. Aí verificaremos como o processo anímico ele pode ser tanto positivo como negativo. Mas eu aproveitar e fazer propaganda, porque houve um pedido lá no Centro de Fraternidade para que se falasse sobre o tema animismo e vai caber aqui a Charlene, né, fazer essa palestra lá na próxima quarta-feira. Então, esse assunto terá ainda outros segmentos lá na doutrinária do nossa Casa Irmã, Centro de Fraternidade, na próxima quarta. Então, assim, diante de todas as possibilidades positivas ou negativas do uso da faculdade, assim como todos nós, para desenvolvermos tudo aquilo que somos, as nossas aptidões, nós podemos exercitar para desenvolver e podemos estacionar ou não desenvolver, ou podemos até estragar. Quantas pessoas que fazem mau uso da visão e ficam cegas? E assim como todas as faculdades, tudo vai depender de como nós as utilizamos. Pela lei de causa e efeito, pela ação e reação natural, que é uma lei universal. Tudo e todos estão submetidos a isso, a esta lei de retorno. E assim, conforme o uso que se faz de cada faculdade, a própria lei que ajusta, que equilibra, que faz justiça, devolve a cada um o que cada um fez de si mesmo. Nesse sentido, houve o questionamento feito por Allan Kardec aos espíritos que o orientaram na proposição da doutrina espírita, sobre se a faculdade mediúnica poderia ser suspensa ou até mesmo o médium poderia perder. Bem, mesmo sendo uma faculdade natural, pode haver sim a suspensão temporária e a perda definitiva para aquela existência, se for o caso. Assim como nós temos processos dentro da lei de causa e efeito que fazem também com que outras faculdades nossas possam ser suspensas ou limitadas, ou suspensas temporariamente ou completamente. Então é um mecanismo que acontece não só para a mediunidade, como para qualquer faculdade do ser humano. Isso é extremamente óbvio e natural. Com a mediunidade não é diferente. Mas ali se destacou o seguinte: 3 são os fatores que fazem com que os espíritos protetores trabalhem para que haja a diminuição, a suspensão, até a perda temporária mesmo, da faculdade mediúnica.
Em primeiro lugar, quando se usa a mediunidade para ganhar dinheiro, com finalidades financeiras. Allan Kardec, de uma maneira extraordinária, ele inseriu em O Evangelho segundo o Espiritismo, no final deste livro maravilhoso, uma frase que abre um capítulo, especificamente falando do que Jesus disse a respeito do uso da mediunidade. Jesus que incentivou os apóstolos a curar os doentes, a expulsar os espíritos, ele também deu uma recomendação: dai de graça o que de graça recebestes. E esta frase está lá, em um dos capítulos, justamente onde Allan Kardec vai falar sobre isso, sobre o que pode acontecer com o médium que não distribui a faculdade mediúnica de forma gratuita, apenas com amor, como foi mencionado aqui por Casa, que essa é a proposta espírita, que a mediunidade seja utilizada para o bem, para auxiliar as pessoas. Como eu disse a princípio, a mediunidade é um fator de instrução humana. Vejam só, Chico Xavier, considerado o maior antena paranormal do século XX pela NASA, ele simplesmente conseguiu ser intermediário para chegarem até nós 412 livros. Fenômeno imbatível, insuperável. Nenhum escritor, por mais que se dedique anos e anos, conseguiu escrever tantos livros assim. Agora, o segundo recordista, já com mais de 230 livros psicografados, é exatamente o próprio Divaldo Franco. E vai passar disso. Os dados aí serão atualizados, vai chegar a 300 dessa encarnação, possivelmente. Que é também uma coisa que ninguém consegue. Mas a mediunidade bem conduzida, bem orientada, com humildade, sobretudo com humildade, faz com que os protetores utilizem esse medianeiro para espalhar bênçãos iluminativas através das palavras de luz, que são as psicografias bem orientadas. Então os espíritos, eles querem sim ter bons instrumentos para que eles possam disseminar o bem, para estimular, porque esse é o papel dos espíritos sérios, dos verdadeiros profetas da espiritualidade. É incentivar as pessoas a praticarem o bem, a se melhorarem, e sempre o foco é esse. Mas quando o médium ele não atende a certos requisitos, né, quando ele age de maneira irregular, e uma das irregularidades terríveis é essa, é você usar a faculdade mediúnica para ganhar dinheiro. Pior ainda quando vai ludibriar as pessoas, né, enganando, quando você nem é médico, coisa nenhuma, e finge que é, assim, pegando as pessoas que são crédulas, né, pessoas de boa fé, que não têm conhecimentos, são ignorantes. Por isso mesmo é que o espiritismo organizado, ele luta para ter os cursos dentro das casas espíritas, porque ao se estudar a ciência espírita, especificamente no que diz respeito à mediunidade, nós nos protegeremos, nos preveniremos, iremos estar prevenidos e não vamos ser ludibriados com facilidade, como grande parte da população é desde os tempos de Moisés. Foi ele mesmo que deu aquela lei para se até matar aqueles que fossem procurar os adivinhos, que eram os profetas, os médicos daquela época. Eram pessoas que exploravam aqueles que queriam alguma orientação dos espíritos. Então é um assunto extremamente sério e o espiritismo está aqui justamente para fazer isso. O que a gente saiba dar uma utilização nobre, social, espiritual, verdadeiramente para a mediunidade. Também uma coisa que pode fazer a suspensão é o momento em que a pessoa usa a mediunidade de forma vaidosa. Ainda ontem, falando sobre antipatias e simpatias entre os espíritos e os encarnados, entre encarnados e desencarnados, que é um dos temas estudados em Livro dos Espíritos, ficou claro o seguinte: o que faz a gente ter inimigos, pessoas que se antipatizam de nós, são duas posturas que nós adotamos: o orgulho e a vaidade. Todas as vezes que nós agimos com orgulho e com a vaidade, a gente vai criar antipatias contra nós. E o oposto, quando é que a gente vai conseguir fazer a maior das caridades, segundo Jesus, está lá em Livro dos Espíritos? Seria quando a gente conseguisse amar o inimigo. Primeiro vamos dizer, por que nós ficamos inimigos de alguém? Ficamos inimigos porque nós atuamos com orgulho. Pessoas que ficam inimigas uma da outra são pessoas extremamente orgulhosas. E quando se fala assim, olha, eu tenho dificuldade de conviver com a pessoa, eu tenho dificuldade de perdoar. Esta dificuldade
é uma medida que você tem para você mesmo saber o quanto de orgulhoso você é. Porque a dificuldade para perdoar e fazer de um inimigo um amigo está exatamente no alto teor de orgulho que nós possuímos. E aí colocamos justamente quem? Chico Xavier. Por que que ele foi escolhido pelo Brasil, conforme uma enquete feita no Sistema Brasileiro de Televisão há poucos anos? Qual seria a maior personalidade do Brasil? Por que que Chico Xavier foi escolhido? Exatamente porque ele tinha como principal conduta, como espírita, como médico, a humildade. Quando a pessoa é humilde, até mesmo aquelas pessoas que são contra o que elas fazem, o que elas falam, mas percebendo a sinceridade, a humildade, todo mundo reconhece. Até o inimigo ele acaba reconhecendo, olha, eu tenho que ceder. E a humildade é o que pode fazer, é o único caminho que faz com que a gente nunca desenvolva antipatias. Porque todo mundo, eu digo até o pior dos homens, aquele que não quer saber de Deus, de nada do amor, mas quando vê um gesto humilde se dobra. E é exatamente nisso que Jesus se prendeu. Quando ele nos orienta para que nós sigamos o caminho do bem, ele fala e dá o exemplo, sobretudo, que ele é um profeta verdadeiro, que não somente prega, como ele vive o que prega, foi justamente a humildade. E é isso que buscamos no médium, não é isso, José? Que tiver essas qualidades, a humildade, ele vai estar sempre bem, ele vai estudar, porque o médium que é humilde, ele quer estudar, ele quer ouvir a opinião das pessoas, ele ouve os conselhos dos espíritos bons, ele não é rebelde, ao contrário, ele não tenta se exibir, nem vai ser portador de espíritos arrogantes que vão tentar impor suas ideias absurdas, como nós sabemos que existem aos milhões aí. Então, um dos fatores que pode fazer também a suspensão, a perda da mediunidade, é justamente o médium que não escuta a orientação dos espíritos protetores, que sempre se fazem presentes discretamente aqui e ali, dando mensagens para lembrarmos que o nosso papel aqui como médiuns cristãos espíritas é o papel de procurarmos o bem o tempo todo, de modificarmos a nossa postura íntima, de fazermos a nossa transformação interior. Essa é a meta diária de um médium que realmente está exercendo de forma regular a sua mediunidade. Aqueles que não vão sofrer jamais perdas ou suspensões, ao contrário, serão instrumentos de paz, de amor, de iluminação da humanidade. E também pode haver a perda da suspensão no caso em que o médium esteja já gerando na dose. Nós ontem contamos, inclusive, um caso, que está na literatura espírita, através do próprio Chico Xavier, de que uma médium, ela estava tão envolvida com o trabalho mediúnico que esqueceu do resto da vida. Porque a gente tem que ter um trabalho mediúnico, sim, tem que ter a hora, a disciplina, tudo muito bem organizado para fazer o trabalho mediúnico. Esse encontro com o mundo espiritual, ele é feito de hora marcada, há todo um planejamento, um trabalho grandioso que se faz. Mas essa médium, ela não queria somente aquele trabalho mediúnico do dia que ela tinha que estar ali atuando com a proteção. Ela queria atuar como médium 24 horas, não queria fazer mais nada. Então ficou uma pessoa, como diria minha tia Nice, né? Incutida é pior do que doida. Então ela achava que a mediunidade realmente é uma coisa boa, uma coisa nova, ela viu a beleza, a grandeza da mediunidade e não queria fazer outra coisa. Mas só que ela estava deixando de cuidar de 1000 outras coisas também que são necessárias. Nós estamos no mundo, temos que também ter as obrigações do mundo, que o mundo exige de nós. Né? Nós temos todos os compromissos com a vida, não podemos ficar simplesmente agora só atuando como médium e o resto não interessa. E ela estava exagerando de tal maneira que ela estava tendo perdas vitais importantes, estava correndo o risco já até de morrer, por falta de energia, que ela estava só... Inclusive nós temos um critério aqui, que a gente adota, e a maioria dos centros espíritas que se instruem em Allan Kardec fazem isso, limitam as sessões mediúnicas a, no máximo, 3 manifestações por médium, para que haja um ajuste psíquico, um equilíbrio e um controle de energia, que o médium, ao contrário, que ele retorne para seus afazeres fora da casa espírita, renovado. Mas se houver um exagero nisso aí, pode ter perdas psíquicas importantes, como se alguém, por exemplo, começar a ler demasiadamente com luz inadequada, insistindo em ler em condições não muito favoráveis, sem uma lente que lhe proteja de certas condições, vai haver um desgaste que poderá ficar cego, porque houve um mau uso da faculdade da visão. A mediunidade é a mesma coisa. Então a história que nós contamos ontem, que está na literatura de Chico Xavier,
como médico psicógrafo, é aquela que diz assim, que uma médica, essa que exagerava, já estava para morrer, já tanto só para querer trabalho no médio mundo, e embora era uma pessoa boa, ela não era ruim, não estava mal intencionada, ela queria, só que estava exagerando mesmo. Todo excesso é ruim, né, em todos os sentidos. E aí os próprios protetores dela sabiam que a família dela não era muito chegada à forma dela estar trabalhando no centro excessivamente, não gostava de algumas posturas meio radicais que ela tinha em relação a isso, e às vezes achavam até que ela não era muito certinha da cabeça. E aí o que eles fizeram? Induziram ela a ir ao porão da casa, lá tinha um vaso grande, e ela, de algum momento ela enfiou a cabeça nesse vaso, por intuição, que ela sentiu aquela inspiração e aquela coisa ruim. Não se deve fazer trabalhos mediúnicos fora de uma proteção assegurada, com o acordo com a equipe protetora que tem afazeres no mundo espiritual. Então tem a hora certa deles virem para fazer a proteção, né? Eles não estão 24 horas à nossa mercê. Esses médicos que ficam, quer ser médico 24 horas, isoladamente, correm um risco tremendo de serem envolvidos pelos falsos profetas da erradicidade. E assim foi ela. Eles deram a intuição para ela fazer isso e fez com que os parentes chegassem na casa dela bem nessa hora. Procurando ela, quando chegou, estava lá com a cabeça enfiada no pote. Eles, tá doida, doido. Olha, igual que essa mulher da hora, 10 horas da manhã está com a cabeça enfiada no pote, não está certo. Aí vamos levar ela. E levaram a força para um hospital, um sanatório, para poder repousar lá, deram a medicação. Aí ela ficou repousando a força e, você sabe, quando a pessoa está assim, que alguém leva a força, né? Aí começa a gritar, eu não sou doido, não, eu não sou doido. Aí agora que o pau quebra, aí é que a coisa complica. Vamos levar assim. Pronto, quando ela já estava lá sedada, já repousando, os protetores falaram para ela, nós fizemos isso de propósito, que você não estava obedecendo a nossa recomendação, que você teria que dosar o uso da sua mediunidade. Isso foi para o seu próprio bem. Foi o único jeito que nós encontramos que você estava agindo com muita teimosia. Então aí, agora sim, você vai repousar e quando voltar, ver se agora controla, disciplina o seu trabalho, os seus horários, para que tudo seja feito com equilíbrio. Então, pode haver uma perda de suspensão assim. E para conclusão, mesmo havendo uma perda, uma suspensão por mau uso, por irregularidade da mediunidade, por esses fatores principais e outros que possam existir, os espíritos sérios, eles não vão ficar apoiando as pessoas que estão fazendo coisas equivocadas, eles suspendem e se afastam. Esse é que é o pior momento do médico, quando ele sente que ele não está tendo o apoio dos protetores. Mas se esse médico, ele resolve fazer uma reflexão, resolve fazer uma revisão dos seus conceitos, dos seus valores, das suas posturas, e humildemente volta-se para aquilo que é correto, para a prática regular com disciplina, com amor, com dedicação, com estudo, com reforma íntima, imediatamente os protetores voltam e o médico também recupera imediatamente toda a proteção e a mediunidade que havia sido suspensa temporariamente. Só para concluir mesmo, eu tenho que lembrar aqui que as irmãs Fox, que serviram na sua adolescência lá em Huddersfield, em Nova York, como instrumento para que aparecesse o espírito Charles e a materialização que ele fazia, as pancadas que gerou a chamada tictologia, e daí chamou a atenção de cientistas, de repórteres do mundo inteiro, naquele momento em 1848, onde se queria chamar a atenção da imortalidade da alma, porque o espiritismo já estava para nascer, e aqueles foram momentos importantes para que o mundo voltasse para essa causa, preparando, portanto, o momento em que Allan Kardec iria apresentar o doutrina espírita para a humanidade. Elas que na adolescência serviram de médios de efeito físico, deram o ectoplasma para que aquele fenômeno acontecesse, e atendendo assim ao grande programa de Jesus para a eclosão da imaginidade no momento certo, como os profetas bíblicos, como Isaías já haviam previsto que iria acontecer, nessa transição planetária. Pronto, ficaram famosas depois de tudo isso. Por muitas vezes elas foram visitadas e foram atenderam a pedidos a vários cientistas que pesquisaram nessa faculdade, dando atestados de que elas realmente eram portadoras de uma faculdade que permitia a comunicação com os espíritos, valorizando e trazendo conhecimentos importantes a respeito da comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas depois de certo tempo, elas começaram a ficar muito vaidosas pela fama que adquiriram, e pior do que isso, elas começaram a cobrar altas somas em dinheiro para se apresentarem. Já não faziam mais o trabalho gratuitamente. E aí
aconteceu que os protetores, espíritos sérios, inclusive os que estavam, segundo o Espírito Emmanuel, conduzindo aqueles momentos preparatórios para a chegada da doutrina espírita no mundo, eles se afastaram. E elas tiveram a perda e a suspensão da mediunidade. Quando elas se viram já sem condições de fazerem os fenômenos que aconteciam, porque para que a mediunidade aconteça é bom que se lembre, tem que ter a participação dos espíritos. Sem eles, acabou. E simplesmente, como elas estavam famosas, sendo requisitadas, e já não tinham mediunidade, elas fizeram o pior que podiam fazer. Contrataram pessoas, prestidigitadores, pessoas para montarem truques, para enganarem as plateias. Elas cobravam, as pessoas vinham, e assim elas cometeram um grande e terrível engano em relação ao exercício da mediunidade. Foram extremamente irregulares no uso da mediunidade. Com isso, elas tiveram sintonia com espíritos inferiores, começaram a ficar obsidiadas, subjugadas, verdadeiramente possessas, e não terminaram bem, já com a idade um pouco mediana, avançada, não terminaram bem psiquicamente. Fizeram até com que algumas pessoas começassem a dizer que cuidar da mediunidade é uma coisa perigosa, pode levar a pessoa à loucura. Mas a gente tem que esclarecer que mesmo elas sendo instrumentos no início para a eclosão da mediunidade, para um momento importante para chamar a atenção do mundo para esse grande momento de transição planetária, mas elas se desviaram, não seguiram a orientação dos espíritos superiores, fizeram exatamente tudo aquilo que a gente falou aqui, tudo que não deveriam ter feito, né? E acabaram prestando um desserviço. E até hoje lá nos Estados Unidos, em algum lugar se fala, quando se menciona as irmãs Fox como um momento importante da doutrina espírita, depois elas aparecem no final como pessoas que não se saíram bem. Mas infelizmente a gente tem que dizer que são poucos os médios que realmente levam a sério a mediunidade. As irmãs Fox não estão isoladas desse contexto. Grande parte das pessoas que vêm com a tarefa mediúnica, elas se desviam, elas não levam a sério os conselhos e não acabam realmente bem, né? Mas a gente está aqui na doutrina espírita justamente tentando mudar esse quadro, fazendo com que os esclarecimentos da doutrina façam com que as pessoas entendam a grandiosidade dessa faculdade que nós temos e o quanto que ela pode nos ajudar a sermos pessoas melhores e principalmente a sermos úteis para encarnados e desencarnados que poderão contar com as nossas energias equilibradas. Então, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.